Bom dia, Shalom Adonai. Estamos juntos, iniciando mais uma gravação, mais uma aula, mais um importante conteúdo para vocês. Você está comigo aqui nesse espaço. Esse espaço é para o seu crescimento, para o seu aprendizado, para a sua ampliação, para fomentar saberes. E eu quero te trazer algumas boas notícias e informações sobre algumas atividades que estamos oferecendo a você e ao público em geral. Primeiramente, eu sou escritor e conteudista. Então, enquanto escritor e conteudista, eu escrevo para várias instituições e também forneço material para várias instituições. Se você é uma instituição teológica, precisa de material e conteúdo teológico para a sua instituição, você pode também entrar em contato comigo, que eu poderei estar produzindo. Outros, sim, estamos oferecendo cursos, como está aí no banner inicial, de teologia comigo, por videoconferência. Você vai ter aulas extraordinárias comigo. Tenho mais de 30 anos de docência, então tenho domínio dos assuntos todos que compõem a grade curricular da teologia. Tenho também o curso restrito de hermenêutica filosófica, para você ter um conhecimento amplo da filosofia através dos intérpretes e os teóricos e os promovedores de um pensamento hermenêutico, como também tenho o curso de escatologia, o curso de neurolinguística, o curso de oratória e retórica, certo? Temos alguns cursos para te oferecer grego, exegese, temos também a mentoria acadêmica para te fornecer todo um acompanhamento, uma mentoria, uma condução para você ter um autodesenvolvimento acadêmico. Atuamos no meio do ensino há muitos anos, já há mais de 3 décadas, temos canais dentro dessa área, então você pode vir que vai ser muito bem agraciado, beneficiado e mentoreado com o nosso compartilhar de saberes. Vamos agora, neste exato momento, tratar do tema da lição a qual este trimestre está sendo transcorrida, não é? A lição que está envolvendo em defesa da fé cristã, que neste domingo próximo vai tratar sobre a hamartiologia, sobre a doutrina do pecado, e vai estar tratando sobre esse assunto que eu quero, nesta aula explanatória, esta aula expositiva, esta aula estar, como assim, exaurindo alguns assuntos que serão fundamentais para você poder preparar a sua aula, para você poder criar ideias para o ensino deste domingo sobre esse tema, tá? Primeiramente, dentro do Antigo Testamento e também do Novo, nós temos uma sequência de palavras, de terminologias, que são importantíssimas para até compor o nosso pensamento, nosso conceito, a nossa ideia sobre o que vem a ser e o que a Escritura propõe e defende e apresenta sobre a natureza e a origem até do pecado em toda sua abrangência, certo? Então, alguns termos são termos propostos que nos trazem uma visão estrita e outro momento direta e outro momento indireta, mas que nos ampliam um olhar e um pensar sobre esse tema. O primeiro termo que eu quero colocar aqui é Ra. Ra é um termo genérico, utilizado para a hamartiologia e para o pecado, que é o termo utilizado para mal, tá? Depois nós temos Ranchá, que é maligno. Depois nós temos Hanshan, culpado. São todos esses termos genéricos, tá? Aí depois nós temos termos que são metáforas, que é aplicado também para o contexto da prática do pecado, como o rafoi, errar o alvo, rampar, transgredir, shankar, itan, errar e perder-se, tá? Maran e saran, rebelar-se, manrelambangande, agir traiçoeiramente, Hanamp, afastar-se como um renegado ou até um apóstata, Hanfem, problema, Pelinhal, sem valor, Recosto Berramba, abominação que dá náusea. Então, esses são termos que são
termos que dão uma visão que eu até colocaria como indireta para esta questão de compor uma visão sobre a natureza, ou sobre a origem, sobre o sentido aplicativo do termo pecado. Aí depois nós temos alguns antônimos, que são termos opostos a essa palavra, mas também são importantes e significativos dentro de uma descrição, tá? Como o termo ranchan, já falei, para usar para maligno, ranléu, para profano, tanme, para imundo, toê, para tolo, posseto, harap, calan, são termos utilizados para vergonha, para, no caso, constrangimento, certo? Então, já no vocabulário grego do Novo Testamento, nós vamos ter termos mais, vamos dizer assim, identificativos, que nos trazem uma ilustração maior, porque dentro do Novo Testamento vai haver a questão doutrinária, da exposição do sentido realmente que vem a ser. Então, é no Novo Testamento e no grego do Novo Testamento que nós vamos encontrar o termo, vamos dizer assim, genitivo, para compor a palavra hamartiologia, que é hamartia, certo? Hamartia significa o quê? Errar o alvo. Hamartena, contrário à lei de Deus, que é um correlato de hamartano. Hamartano, que seria o quê? Agir contrário à vontade da lei de Deus. Então, além desses três termos centrais, também poderemos ver o termo foneros, perverso, mal, degenerado, adiquia e adiquena, iniquidade e ilegalidade. Aí vamos ter o termo azebeia, que é uma forma verbal, palavra de ação, azebel e azebes, que vão significar ímpio, sem reverência a Deus, não apenas um irreligioso, mas agindo aquele que age em contravenção, e as exigências, as propostas e os querer e a vontade de Deus. Então, é aquele que sai totalmente do contexto da vontade de Deus. Além desses termos, também temos o paraibano, certo? O que seria utilizado para indicar uma transgressão, tá? Parapaino, utilizado para indicar uma transgressão, como também termos que vão associando algum sentido para podermos compreender o que o Novo Testamento propõe sobre o pecado. Quando trabalhamos com a natureza do pecado, trabalhamos com o que vem a ser a essência do pecado, o que podemos ter de entendimento sobre esta prática, sobre este termo, sobre esta abrangência no aspecto não só doutrinário, mas no aspecto também de conceitual, tá? Nós podemos indicar que ela é uma transgressão da lei divina, ainda que um ato, em última análise, não seja contra a lei, mas contra a pessoa de Deus. Então, Davi, por exemplo, depois de violar a lei de Deus, ele clamou: contra ti, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas. Então, aí nós vemos indicado que ele reconheceu que transgrediu a lei, mas que pecou primariamente contra Deus. Então, o pecado é contra Deus, tá? Contra a sua santidade, contra o seu amor, contra a sua verdade. E é intenso e profundamente pessoal, porque também é preciso considerar que alguns aspectos são encontrados dentro desse inserir desse ato voluntário de desobediência, como o caso do desvio e a própria rebelião. Nesse sentido, por exemplo, nós vamos ter o Williams, o Rodman Williams, da teologia na perspectiva pentecostal, dizendo que é um desvio, certo? Um deslocamento, um afastar-se do Senhor, de Deus e de sua vontade, e por um outro lado também há uma rebelião direta, inclusive, contra o propósito ou até o comando e o querer e a vontade de Deus. Então, seguindo esse pressuposto, pode-se acrescentar ainda que o pecado ele se torna uma ruína, que vai corromper o ser humano, que vai causar uma corrupção moral, ética, que vai degradar o ser humano
e vai lhe retirar da presença de Deus e automaticamente vai lhe conduzir à perdição e à prática do mal. Então, a essência do pecado, no sentido de natureza, ela vai consistir no aspecto conceitual, nós podemos dizer aqui que ela vai consistir permanentemente de uma permissão, certo? E não permitir que Deus seja Deus, tá? É a essência, então posso colocar aqui de uma forma muito concisa, que seria simplesmente em permitir, ou melhor, em não permitir que Deus seja Deus, em não permitir que Deus seja Deus. Então, é colocar alguma coisa, qualquer que seja, em substituição a Deus, no lugar supremo de Deus. É você substituir Deus no sentido da sua forma de praticar erradamente, corruptamente, que você, nesse momento, em vez de estar dentro da vontade de Deus, você está dentro da vontade de Satanás, ou dentro da vontade do mundo, ou dentro da vontade de outra qualquer circunstância que está te desassociando, te retirando, te obstruindo este contato, esta reverência, esta presença, essa comunicação, essa interação com Deus. Então, portanto, escolher a si mesmo, ao invés de Deus, não é errado, porque se escolhe o próprio eu, mas porque algo que não é o próprio Deus é escolhido. Tá? É colocar em primazia você, colocar em primazia a sua vontade, não a vontade de Deus, colocar em primazia o seu querer e não querer de Deus, colocar em primazia a sua essência, que é uma essência pecaminosa, ao invés de uma essência santa e pura, que é a essência de Deus. Então, escolher qualquer objeto, por exemplo, finito, em lugar de Deus é errado, por mais altruísta que este ato venha a ser, tá? É errado. Então, Millard Erickson, por exemplo, vai dizer que os 10 mandamentos, eles começam com a ordem de dar o lugar que lhe é devido. Dar o lugar a quem lhe é devido? A Deus. Dar lugar que é devido a Deus. Dar honra a Deus. Dar primazia a Deus. Dar exaltação a Deus. Então, essas questões que precisam ficar de uma forma muito clara, muito lucidamente deixada, bem explícita. Então, por exemplo, nós vemos aqui que não terá outros deuses além de mim, Êxodo 20, versículo 3. É a primeira proibição da lei, e de modo semelhante, Jesus afirmou até que o primeiro e grande mandamento é: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a alma, de todo o entendimento e de todas as forças. Então, se torna um reconhecimento adequado do lugar que Deus possui e que é fundamental. Então, se torna uma essência do pecado que não é orgulho, mas é a idolatria. Qualquer que seja a sua forma, pode se perguntar, então, qual é o principal fator que vai nos levar a deixar de amar, adorar e obedecer a Deus. E eu vou atribuir isso ao quê? À incredulidade, que de fato crê que Deus é o que diz-lhe considerar a sua posição por direito. Não fazê-lo, então, vai ser o quê? Vai ser pecado. E o pecado pode ser concedido como uma omissão da vontade de Deus e da própria verdade estabelecida por Deus. Então, o teólogo arminiano Orton Heiling, que inclusive é um teólogo de uma grande visão teológica e proeminência teológica arminiana, certo? É um dos maiores, quem sabe, defensores do arminianismo clássico. Ele vai dizer que o pecado, como desobediência à lei de Deus, é praticado de forma voluntária, ou seja, você decidiu praticar voluntariamente, você tomou essa decisão. Essa decisão nasceu no seu sentimento, na sua alma, no seu psique, certo? Então, podemos acrescentar
que como negar a Deus é se inclinar às práticas que vão lhe desvirtuar de uma moral reta, tornando-lhe a pessoa impura perante Deus, também os seus estatutos vão levar você a esta condição. Então, é um fato a considerarmos que relaciona a natureza do pecado ao orgulho, tá? Relaciona a natureza do pecado a uma moral degradante por causa da sua prática de jactância, de orgulho pessoal, tá? E o orgulho é a prepotência, não é? A autoconfiança, o autodomínio foram elementos propulsores para a queda de Satanás, a queda de Lúcifer, né? Na raiz de todo pecado está o orgulho, porque o orgulho foi o mal que incitou a rebelião de Lúcifer contra Deus. Vejamos, então, é uma outra questão que eu quero colocar aqui, que as instruções a respeito de como deveriam ser um presbítero, Paulo vai alertar a Timóteo essas questões, que não venha a ser orgulhoso, que nunca venha a cair no orgulho, tá? Em 1 Timóteo 3, versículo 6, ele vai dizer assim, olha, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Então, é um alerta que Paulo está fazendo a todo aquele que almeja o presbitério. Então, como aquele que até inspirou o pecado do rei de Tiro, a impiedade de Satanás, que é igualada e repetida nessas palavras, que está, no caso, uma analogia que a Bíblia faz em Ezequiel sobre a pessoa de Lúcifer, falando a raiz, a origem, o porquê, onde nasceu o pecado de Lúcifer. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Ezequiel 28, 17. Aqui, neste texto e neste versículo, nós vemos o início de uma definição, conceituação da origem primária do pecado de Lúcifer, a corrupção, o orgulho e a corrupção. Por quê? O orgulho levou ele a corromper a sua integridade. O orgulho levou ele a corromper a sua simplicidade. O orgulho levou ele a corromper a sua moral. O orgulho levou a corrompê-lo no seu interior, tornando-o rebeliado, rebelde perante Deus. O orgulho, então, é uma raiz que é promovedora da corrupção, é promovedora da desconstrução e promovedora de uma queda, certo? E eu sempre digo que aquele que se orgulha é porque ele, e todo homem é tendenciado a se orgulhar, mas aquele que se orgulha, ele não reconhece que é pó. Ele não reconhece que veio do pó e que o pó e para o pó voltará. Certo? Que é falível, que é pequeno, que é criatura e não criador. Então, seguindo esse pressuposto, essa articulação que nós estamos falando e trabalhando sobre orgulho, certo? Ainda posso colocar aqui o que João, na sua primeira epístola, a primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16, ele vai falar sobre o pecado e vai colocar questões relacionadas ao orgulho, dizendo o seguinte, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba, o orgulho da vida não é do Pai, mas do mundo. E o orgulho está relacionado à altivez, a se considerar independente. Nesse caso, a pessoa aqui está se considerando totalmente independente, não precisa do auxílio de Deus. A pessoa se coloca numa condição que não preciso mais de Deus para vencer o mal. Eu estou
e tenho a capacidade, a condição de vencer. Eu sou autossuficiente. Esta é uma declaração que nasce de uma propriedade chamada orgulho, autossegurança, que nunca se deve ter na vida daquele que é servo. Meyer Pima ainda vai dizer que o pecador traz o mal sobre si mesmo por meio da sua própria transgressão e incorre culpa aos olhos de Deus. Então, o pecado é um problema moral, ele é um desvio moral. O pecado se torna uma poluição adquirida. O pecado pode ser considerado não somente um ato, mas também um estado, um mal moral, uma corrupção, porque corrompeu a integridade, corrompeu a moral, corrompeu o ser, corrompeu a própria natureza, a própria condição natural do ser. E a natureza foi afetada por essa corrupção natural do ser e causou danos não somente para ele, mas para todo o ambiente, direto e indireto a ele. Certo? Então, é isto que é bom também ser pensado, considerado na abordagem sobre o termo pecado. Obrigado a todos, espero ter contribuído com essa parcela aqui de uma pequena explicação que demos para começar a abrir a sua mente para a preparação da aula dessa semana.